Então, vamos lá para hiper e hipotiroidismo. Começando aqui por hipertiroidismo. Gente, qual a clínica, né, de hipertiroidismo? Você que está tomando Venvance, está tomando aí Ritalina e tal, é a cara do hipertiroidismo, né? Vocês que estão tomando esses medicamentos para poder estudar, vocês estão com clínica de hipertiroidismo. É o quê? Fica tremor fino da mão, fica se tremendo, palpitação, né? Tá com taquicardia, diarreia, perda ponderal e intolerância ao calor. Então tá suando ali, meu Deus do céu. Vocês que estão doidos aí de Venvance, essa é o quadro ali, muito parecido com o hipertiroidismo. Esse é a pessoa que eu quero que vocês lembrem aqui do hipertiroidismo, né? Quem tá tomando Venvance, não sei quem tá tomando aí, né? Eu não tomei essa medicação, mas tem gente que toma. Gente, hipertiroidismo tem algumas manifestações, né? Que é a doença de Graves, bócio multinodular tóxico e o adenoma tóxico. Quem assistiu a aula de amenorreia vai lembrar que eu falei lá do ciclo hormonal, né? E a maioria deles segue isso daqui, o eixo hipotálamo, hipófise e glândula. Hipotálamo, hipófise e ovário, no caso da nossa aula lá de amenorreia, que era do que a gente estava falando, né? E esse daqui é hipotálamo, hipófise e glândula, no nosso caso, né? A tireoide. E como acontece isso? O hipotálamo vai produzir ali o TRH, que vai estimular a hipófise a produzir o TSH. O que é o TSH? É o hormônio estimulante da tireoide. Então, esse hormônio vai atuar lá na tireoide, produzindo T3 e T4. O que é a T3 e o que é a T4? T3, gente, é uma tireoglobulina mais 3 iodos. E o T4, vocês acham que é o quê? Uma tireoglobulina mais 4 iodos. A maioria, 90% do que a tireoide produz é T4, tá? E isso que a gente precisa saber até agora. O TRH estimula a produção de TSH, que estimula a produção de T3 e T4 lá na tireoide, tá? Então, se eu tenho um problema ali na tireoide, eu chamo isso de distúrbio primário. O distúrbio começou aqui na tireoide. Gente, desculpa, agora a energia não caiu, não. Foi minha irmã que entrou aqui. Mas, enfim. Se eu tenho um distúrbio primário, gente, quer dizer que esse distúrbio é lá na tireoide, tá? E quando eu falo hipertiroidismo, quais hormônios estão aumentados? Os hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4, né? Então, hipertiroidismo é igual ao quê? Aumento de T3 e T4. O que a gente dosa geralmente é o T4, que é a maioria, né? Eu falei para vocês, 90% do que a tireoide produz é o T4. Então, eu vou ter elevação de T4, independente se o distúrbio é primário ou não. E se eu tenho um distúrbio primário, é a tireoide que está produzindo muito T3 e T4, ela vai mandar uma resposta para a hipófise. Olha, hipófise, para de produzir um pouco desse hormônio que estimula aqui a produção de T3 e T4, que a gente já está produzindo demais. Então, quando o distúrbio é na tireoide, esse hormônio, que é o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, ele vai estar diminuído. É uma resposta, né, que a gente chama de feedback natural do corpo. Quando a gente tem muito produção de um hormônio ali, seja gonadal e tal, a gente vai mandar essa resposta lá para a hipófise para parar de mandar o outro hormônio que estimula essa glândula, tá bom? E as causas, né, de distúrbio primário ali na tireoide é a doença de Graves, o bócio multinodular tóxico e alguns medicamentos e a tiroidite. Faltou aqui o adenoma, gente. O adenoma tóxico, tá? Outra causa também é o adenoma tóxico. Vocês colocam aí, por favor.
Gente, e uma forma de identificar, né, é com esse exame aqui, que ele pode ser realizado, que é a RAIU. Essa RAIU, ela é um exame feito ali com cintilografia, um exame muito específico, que não é muito utilizado, mas eu trouxe aqui para a gente poder identificar ali as causas, né, de forma mais exemplificada. Gente, a RAIU, ela vai mostrar ali o foco de captação do iodo para a formação de hormônio. Então, eu falei ali, né, que o T3 e o T4, eu preciso ali de 3 iodos ou 4 iodos e uma tiroglobulina, e esse exame mostra ali o foco de iodo para captação e formação de hormônio. Essa doença de Graves é uma doença ali que está acometendo toda a glândula. Então, eu vou ter uma hipercaptação homogênea. Olha só, a glândula toda a tireoide está produzindo mais hormônio do que deveria, né? A gente consegue ver dessa forma homogênea, de forma ali mais lisa, né? Agora, o adenoma tóxico, eu tenho um adenoma ali, né, que está produzindo ali só um nódulo que está produzindo mais C3 e T4. E o bócio multinodular já fala múltiplos nódulos tóxico. É como se fosse vários adenomas tóxicos, né? Então, eu tenho vários focos aqui de hipercaptação de produção de hormônio, certo? Ficou claro aqui essa identificação, gente? E alguns medicamentos também podem causar o aumento, né, da produção de T3 e T4, sobretudo a amiodarona. Porque o que acontece? A amiodarona, tem índices elevados de iodo. Então, se tem muito iodo, ele acaba se ligando ali na tireoglobulina e acaba produzindo T3 e T4. A tireoglobulina, gente, ela é uma enzima ali, né? Uma proteína muito específica da tireoide. Então, quem produz essa enzima é só a tireoide, né? Não tem nenhum outro lugar no corpo que produz tireoglobulina. Fugindo um pouco aqui, né? Mas quando a gente tem um câncer de tireoide e que a gente retira a tireoide, a gente fica dosando direto a tireoglobulina. Então, se a gente retirou a tireoide, a tireoglobulina tem que estar zerada. Se eu tenho uma elevação da tireoglobulina, quer dizer que esse câncer voltou. Pode ser que ele voltou ali no pulmão, voltou ali no fígado, tá? Só mais para informação mesmo. Certo, gente? A tiroidite, que é uma inflamação ali da glândula tireoide. São as causas, as etiologias de problemas ali na tireoide que pode elevar os hormônios tiroidianos, que pode causar um hipertiroidismo por problema ali na tireoide. Certo? Agora, o distúrbio secundário. Gente, o distúrbio secundário é quando eu tenho um problema ou no hipotálamo ou na hipófise. Então, se eu tenho o hipotálamo produzindo muito TRH, consequentemente vai produzir muito TSH e, consequentemente, vai produzir muito T4 e T3. Então, esse distúrbio secundário, eu vou ter a elevação do TSH e vou ter a elevação do hormônio tiroidiano também. Porque se o problema está lá em cima, consequentemente, a gente vai produzir, tá bom? E quais são as principais etiologias? O adenoma da hipófise, um câncer ali, um tumor ali na hipófise, e algum distúrbio do hipotálamo. Gente, por que eu não coloquei aqui TRH? Porque o TRH, ele é secretado, igual eu falei para vocês lá na aula de amenorreia, do GNRH. Ele é secretado em pulsos. Então, a gente não dosa TRH, a gente só dosa o TSH. Tá bom? E qual que é o principal representante, gente, do hipertiroidismo? É a doença de Graves, né? E a doença de Graves, a gente tem alguns autoanticorpos que a gente vai dosar ali, mas esses autoanticorpos, eles não são específicos. Então, o que acontece? A presença não confirma e a ausência não exclui. Se eu tenho um antitrab positivo, isso não me confirma, e se eu tenho um antitrab negativo, isso não exclui. Então, a doença de Graves, ela não é muito específica em relação aos autoanticorpos, mas a gente dosa, sim, esses autoanticorpos, né, o TRAB, a antitireoglobulina e a anti-TPO, certo? Mas o que a gente utiliza para fazer diagnóstico de hipertiroidismo, né, é a alteração ali do TSH e do T4 livre,
certo? Manifestações ali que a gente pode encontrar num paciente com hipertiroidismo por doença de Graves. Essa alteração aqui, ó, que a gente chama de mixedema pré-tibial. Alteração ali na tíbia, né? Que é um inchaço ali e tem essas lesões em casca de laranja. Parece mesmo uma casca de laranja ali rugosa. Laranja. Eu posso encontrar ali no paciente com hipertiroidismo um bócio, né? Aumento ali da região anterior do pescoço. É específico ali? Não. Mas pode encontrar, né? Porque como a gente tem a doença de Graves, essa hipercaptação de forma homogênea, eu posso ter o aumento ali da tireoide, sim. Mas isso eu posso encontrar em hipotiroidismo também, por exemplo. Outra coisa que eu posso encontrar, frêmito e sopro. Quando eu vou escutar a tireoide, encontro um sopro, tá bom? Então, há outros achados que eu posso encontrar também nesse paciente. Outra coisa, exoftalmia, o olho ali do paciente, exoftalmia. Vai estar mais para fora, né? Exoftalmia e proptose. Vai estar mais proptose, vai estar mais saltado para fora. Então, isso aqui é um achado muito específico de doença de Graves. Isso daqui, gente, a minha cachorrinha, né, Izzy, ela chama Izzy, Isobel Stevens, quem assiste Grey's Anatomy, ela tem ali uma exoftalmia e uma proptose também, né? Então, eu coloquei aqui para vocês lembrar um pouco da doença de Graves, da Izzy. Isso eu mandei na nossa primeira turma, porque às vezes ela ficava latindo, cadê ela? Não tá aqui no quarto, não. Mas às vezes ela ficava latindo durante as aulas, aí eu falei, mandei essa foto aqui no grupo da mentoria da primeira turma, aí eu falei, meu bebê lindo. Aí a Rafa, que é uma aluna nossa super querida, ela falou, ela tem doença de Graves, Isabela? Eu, meu Deus. Agora eu coloco sempre a Izzy nas aulas de doença de Graves. Tá, gente? E agora vamos falar aqui do tratamento. Tratamento do bócio multinodular tóxico, né? Então, eu tenho a tireoide ali com vários nódulos com hipercaptação ali de hiperprodução de hormônios tiroidianos. Como eu falei, a cintilografia lá com múltiplos nódulos funcionantes, típica hipercaptação focal irregular. Qual que é o tratamento? Tiroidectomia subtotal. Eu tenho que tirar a parte da tireoide que está tendo esses nódulos. A outra etiologia, adenoma tóxico, quando eu tenho só um foco, um nódulo único. Ou também, gente, a gente chama adenoma de Plummer, tá? A mesma coisa, adenoma tóxico e adenoma de Plummer é um nódulo só ali na tireoide que está fazendo essa hiperprodução. E o tratamento pode ser cirúrgico, pode ser com radioiodo ou injeção de etanol ali no nódulo, tá? Tem essas três formas de tratamento. Aí a RAIU reduzida, quando eu não acho aqui nesse exame, né, gente, essa hipercaptação. Quais são as causas? A amiodarona, né? A amiodarona é uma medicação que ela tem muito iodo, mas ela pode causar na tireoide dois efeitos, o efeito Wolff-Chaikoff e o efeito Jod-Basidon. Gente, eu não sei muito falar inglês, mas esse efeito Wolff-Chaikoff, ele causa um hipotiroidismo. E o Jod-Basedon, ele causa um hiper, tá? Então, gente, nem sempre, só porque tem muito iodo, ela vai causar um hipertiroidismo. Ela pode causar também o hipertiroidismo nesse efeito ali de forma mais imediata. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Fórmulas de emagrecimento. Gente, tem medicação que ela estimula o hipertiroidismo. Ela vai fazer um TSH ali para a pessoa. Uma medicação ali que é tipo um TSH, né? Tá estimulando ali a sua tireoide. Por quê? O que que acontece? Uma pessoa com hipertiroidismo, ela não tem perda de peso, ela não tem diarreia. Então, se a pessoa tá ali, desculpa a palavra, cagando, ela tá perdendo peso, consequentemente tá acelerando o metabolismo e é uma forma, né? Ali um pouco perigosa, mas é uma forma também ali que causa ali um hipertiroidismo. E outras
coisas, né, uma tireoidite subaguda, uma inflamação ali da tireoide, e a rastoxicose. Gente, o que é essa rastoxicose? É quando o paciente ele tem uma tireoidite de Hashimoto, né, só que em fases iniciais. Então, em fases iniciais, acontece uma forma compensatória que, em vez do paciente fazer hipotireoidismo, ele faz hipertireoidismo. Então, na verdade, é o organismo, né, lutando contra a doença que ele tem, que é supressora de tireoide, né? Então, o nosso corpo, ele age assim, vamos combater essa supressão de tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto, e vamos jogar contra ele, fazendo essa hiperprodução de T3 e T4. Então, em fases iniciais da Hashimoto, o paciente pode ter essa rastoxicose, que é mais que uma forma compensatória. Não sei se ficou muito claro, mas é o mesmo mecanismo que acontece aqui, né? Uma forma mais compensatória do nosso corpo. Aí o tratamento, ficou claro, gente, essa parte é muito confusa. Aí o tratamento da doença de Graves. Tem o controle sintomático, o paciente não está assim, acelerado lá, loucão de Vervance. Então, a gente vai fazer um tratamento sintomático para o paciente melhorar esses sintomas adrenérgicos, essa liberação adrenérgica, melhorar a palpitação, melhorar os tremores, que é o beta-bloqueador, mais especificamente o propranolol. Tá? A gente vai fazer o propranolol como tratamento sintomático do paciente. Vai melhorar ali de forma imediata. E o tratamento definitivo é o metimazol, ele é a primeira escolha, né, é bloqueador ali da enzima que converte, que une ali a tireoglobulina com o iodo. Esse é o mecanismo de ação do metimazol, tá? E o propiluracil, a gente vai utilizar quando é contraindicado o metimazol. E quais são esses casos? Em crise tireotóxica e gestante do primeiro trimestre. Então, tem uma gestante ali com hipertiroidismo. No primeiro trimestre, eu vou retirar o metimazol dela e vou utilizar o propiluracil, tá? Ablação com iodo radioativo. O que é essa ablação do iodo com iodo radioativo? É uma forma ali, gente, que vai destruir a tireoide. Então, ali nos Estados Unidos, né, muito utilizado essa ablação com iodo radioativo. Então, é uma forma ali pouco disponível no Brasil, mas que destrói a tireoide, né? Então, vai provocar ali tipo uma tireoidectomia com ablação. Ele é contraindicado em gestante, né, por ser ali radioativo, já fala, e ele causa hipotiroidismo e exacerbação de oftalmopatia. Então, se o paciente tem oftalmopatia pela doença de Graves, a gente evita utilizar isso daqui. E o tratamento cirúrgico, quando eu faço? Se tiver um bócio muito volumoso, o paciente está com rouquidão, está tendo ali prejuízo da qualidade de vida, a gente pode avaliar, fazer o tratamento cirúrgico. Aquele paciente que é refratário, eu utilizei a medicação e não está melhorando, e uma suspeita de câncer, né? Gente, câncer de tireoide é uma coisa ali que é muito precoce, né? Tem pessoas ali, tem 2 picos de idade, ali com 20 e com 60 anos. Então, um câncer, assim, muito curável, dependendo do tipo, porque são 4 subtipos, ele tem muitas chances de ser curado, mas que pode ser também, né? No caso ali de um tumor que está hiperproduzindo hormônios. E o tipo de tiroidectomia pode ser subtotal ou quase total. E a gente faz a preparação com hormônios, né, antitiroidianos por 6 semanas e Lugol por 10 dias. Certo, gente? E a crise tireotóxica? A crise tireotóxica é quando o paciente chega ali aconteceu alguma coisa que fez essa estimulação, né, para o paciente ter muitos hormônios tiroidianos. E quais podem ser? A terapia com iodo radioativo, infecções, ter alguma infecção ali na tireoide ou alguma infecção em outro lugar, pode estimular a tireoide a produzir mais hormônios, trauma tiroidiano e amiodarona. São geralmente os precipitantes ali do paciente ter essa crise tireotóxica, e o tratamento, né, como eu falei ali na crise tireotóxica, o que a gente utiliza é o propiltiracil em altas doses, o propanolol como tratamento sintomático e a dexametasona.
Tá bom? Alguma dúvida, gente, até agora? Prosseguimos. Agora, para o hipotiroidismo. Se o hipotiroidismo era aquela pessoa que estava com o metabolismo acelerado, que ela estava ali agitada, louca de venvância ali, tomou muito café, que não sei o quê, o hipotiroidismo é o contrário, né? É aquela pessoa que me dá até preguiça. A minha mãe tem hipotiroidismo, mas ela suplementa, então tudo bem com ela. Aquela pessoa ali que tá sonolenta, que tá com humor deprimido, como a gente viu ontem, né? É uma causa secundária de depressão. Tem uma hipertensão convergente. Gente, o que é uma hipertensão convergente? É quando eu tenho a pressão sistólica, vou dar um exemplo aqui. Um paciente que tem uma pressão 140 por 120. Olha como está próximo a pressão sistólica da pressão diastólica. Então, isso é uma pressão convergente. Um exemplo de uma pressão agora divergente, tá? Divergente é que diverge, que uma não tem muito divergente. Uma pressão divergente é quando a sistólica e a diastólica estão muito próximas. Por exemplo, uma pressão, não, divergente que estão muito longe, né? Por exemplo, uma pressão de 120 por 50, tá? Então, quando eu falo hipertensão convergente, é que uma está muito próxima da outra, certo? Outra coisa que pode ter esse paciente, derrames cavitários, né? Porque o metabolismo dele está todo desacelerado. Inclusive, a drenagem dessa pleura ali, do pericárdio, enfim. Constipação, né? O metabolismo do paciente não está desacelerado, consequentemente, ele vai ir menos no banheiro. Ganho de peso, escrevi errado aqui, e alterações do ciclo menstrual. Então, aquele paciente pode ter ali uma oligomenorreia, hipoglicemia e dislipidemia, né? O paciente vai ganhar peso nesse caso aqui, em vez de perder peso, como no hipertiroidismo. É o contrário, gente, memorize assim, é o contrário. E se é hipotiroidismo, o que eu vou ter diminuído? O T4, né? O T3 e o T4. E se eu tenho um distúrbio primário, se eu tenho um distúrbio lá na tireoide, qual que é a resposta que a tireoide vai fazer lá para a hipófise? Olha, a tireoide não está querendo trabalhar, não está produzindo T3 e T4, aumenta a produção aí de TSH, que é o hormônio estimulante de tireoide. Né? Então, aumenta essa produção. Então, se tem um problema na tireoide, o TSH vai estar aumentado, né? E se há um problema na hipófise, por exemplo, a hipófise que não está produzindo o TSH, consequentemente, eu não vou ter a produção de T4 também, tá? A gente chama de distúrbio secundário quando o problema não é na tireoide. Quais são as causas de distúrbio de hipotiroidismo? 95% é tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que vai afetando ali, né? Vai atacando ali a própria tireoide. A deficiência de iodo, eu não falei para vocês que para a produção de T3 e T4, T3 eu preciso de 3 iodos e T4 de 4 iodo, se eu não tenho iodo, como que eu vou produzir esse hormônio? Não tem como, né? E a principal causa no mundo, gente, aqui no Brasil, a gente raramente tem hipotiroidismo por deficiência de iodo, porque aqui é obrigação, né? Tem a obrigação de todo o sal consumido ser sal iodado. Então, quando vocês forem lá no mercado, né, se alguém não sabia disso, quando você for comprar um sal, lá está escrito sal iodado. Esse é um mecanismo, né, de prevenção do hipotiroidismo por deficiência de iodo. Então, a principal causa no mundo é essa causa aqui, mas no Brasil, olha só, 95% é a tiroidite de Hashimoto por conta que a gente tem a sal iodada, certo? Outra causa, né, de distúrbio primário, lesão iatrogênica. Por exemplo, o paciente retirou a tireoide por causa de um câncer, por causa de uma doença de Graves. Então, se ele retirou a tireoide, ele não tem tireoide mais para produzir T3 e T4. Eu preciso suplementar esse paciente. Certo? Distúrbio secundário, a mesma coisa. Alguma coisa lá na hipófise ou no hipotálamo. Certo? Alguma dúvida até agora, gente?
Sem dúvidas. Então, vamos falar agora da principal causa, né, que é a tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto, como eu falei, 95% das causas de hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto. E lembra que eu falei lá que em doença de Graves, a ausência não confirma, não, a ausência não exclui e a presença não confirma? Aqui já é diferente, né? A ausência de anti-TPO exclui tiroidite de Hashimoto, tá bom? Então, 95% das pessoas ali com tiroidite de Hashimoto vai ter anti-TPO positivo. Então, provavelmente, vamos pensar em outro diagnóstico quando a gente tem anti-TPO negativo. Antitireoglobulina também é um outro autoanticorpo que a gente dosa nesse tipo de paciente. E ela é associada com outras doenças autoimunes. Gente, existe muito isso, né? Quando o paciente tem uma doença autoimune, ele tem muito mais risco de ter outra doença autoimune. O que são as doenças autoimunes? Quando o meu corpo está atacando alguma glândula. Por exemplo, a diabetes mellitus tipo 1. O meu corpo está atacando o pâncreas, né? Está lesionando o pâncreas e ele não passa mais a produzir a minha insulina. Então, a tireoide de Hashimoto, o meu corpo está atacando a minha tireoide. O lúpus, meu corpo está atacando todo o meu corpo, né? Porque o lúpus faz tudo. Mas, enfim, gente, quando a pessoa tem uma doença autoimune, ela tem muito mais risco de ter outra doença autoimune. Isso que eu queria chegar. Aumento da chance de linfoma de tireoide, né? Quando a pessoa tem uma inflamação ali, que é a tireoidite, né? Inflamação de Hashimoto, vai ter muito mais chance de ter um linfoma ali. E o tratamento, se eu tenho um hipotiroidismo, eu não estou produzindo T3 e T4, eu vou repor levotiroxina. Cuidado com os idosos, né? Porque os idosos têm muito esse limiar de dose terapêutica e dose tóxica. Então, a gente acaba começando de forma mais gradativa. E a gente vai dosar o TSH após 4 a 6 semanas do início para ajustar a dose. Então, eu começo ali com a dose mínima de 12 microgramas e a gente vai ajustando, tá? E aqui a gente tem o bócio também, né? A gente pode ter um bócio também. É o paciente mais gordinho aqui. Alguma dúvida, gente? Esqueci essa parte aqui. Hipotiroidismo subclínico, isso que é muito importante. Hipotiroidismo subclínico, pelo menos quando eu escutei a primeira vez isso, né? Hipotiroidismo subclínico. O paciente tem hipotiroidismo, mas ainda não apresentou nenhuma manifestação. Não tem nada a ver, não tem relação com manifestação clínica, tá? O hipotiroidismo subclínico é quando eu tenho o T4 normal. Se ele tem T4 normal, não tem hipotiroidismo. Só que o TSH está aumentado, tá? Então, o T4 está normal, só que o TSH está compensando ali, né, com essa hiperprodução para estimular a tireoide a produzir o T3 e o T4. Ficou claro isso, gente? Então, o hipertiroidismo, né, hipertireoidismo, vai ter o quê? O hipertiroidismo subclínico. Ele vai ter o TSH diminuído e o T4 ok, né? O T4 normal, certo? Essa é a definição de hipotireoidismo e hipertireoidismo subclínico. Mas eu quero chamar mais atenção aqui para vocês do hipotireoidismo subclínico, por quê? Porque em alguns casos, né, tanto o hiper como o hipo, a gente vai fazer o tratamento. E quando? Se o paciente tem sintomas, né, como eu falei, não tem relação com sintomas, mas se o paciente tem sintoma, eu vou fazer a medicação para o paciente. Eu vou fazer o metimazol ou eu vou fazer a levotiroxina, certo? Se o TSH está maior que 10 e se eu tenho uma possibilidade de gestação ou gravidez. Por quê? Porque o hipotiroidismo no bebê causa várias complicações neurológicas, né? Até uma coisa que a gente rastreia no teste do pezinho, uma aula da 4ª semana, que é o hipotiroidismo congênito, porque é uma causa de demência prevenível. Por que é prevenível? Porque se eu fiz o diagnóstico de hipotiroidismo congênito, vou dar o hormônio ali que estimula a tireoide para esse paciente, certo? Vamos lá para as questões. Paciente, tem bastante questão desse tema. Paciente com 32 anos de idade foi internada em UTI com quadro de crise tireotóxica, relatando na admissão
palpitação, nervosismo, falta de ar, fraqueza e perda de peso. Ao exame físico apresentava taquicardia, tremor fino, miopatia proximal e sopro na tireoide. Após a investigação, foi feito o diagnóstico de doença de Graves. Entre as modalidades de tratamento para o controle do hipertireoidismo na doença de Graves, a mais indicada nesse momento é a terapia com iodo radioativo, uso de metimazol via oral, tireoidectomia subtotal ou tireoidectomia total. Exatamente. Letra B é a primeira escolha ali, né? Para o controle do hipertireoidismo que a gente vai utilizar é o metimazol. Ah, Adriana, ele ainda vai ter manifestação? Não entendi a sua pergunta. Você estava falando do paciente com hipertireoidismo, com hipotireoidismo congênito. Se eu fizer a medicação, né, ele não vai apresentar nada. Porque o paciente com hipotireoidismo congênito, ele vai ter esse retraso mental, ele vai ter esse problema de desenvolvimento neuromotor por causa do hipotireoidismo congênito, porque ele não tem o hormônio, né? O hipotireoidismo congênito é isso. Mas se eu repor o hormônio para ele de forma exógena, ele não vai ter nada, tá bom? Não sei se foi essa a sua dúvida. Então, prosseguimos. Mulher de 38 anos foi internada em enfermaria clínica de hospital universitário de ampla complexidade, em função do quadro de fibrilação arterial paroxística com alta resposta ventricular, sem instabilidade hemodinâmica, mas associada a queixas recentes de emagrecimento não intencional. Olha lá a aceleração do metabolismo. Irritabilidade e tremores finos de extremidades. Na anamnese dirigida, a paciente confirmava a presença de intolerância ao calor, fadiga, fraqueza, amenorreia e hiperdefecação. Ao exame físico, além da taquiarritmia, foram observados bócio difuso, com sopro ausculta local, exoftalmia, tremores palpebrais frequentes, mixedema pré-tibial e sobre o hálux direito, hipocratismo digital e pele quente e úmida. Administrado 2 doses sequenciais com intervalos de 5 minutos de metoprolol intravenoso. Essa paciente tem tudo, né? Após a redução da frequência cardíaca, ocorreu a reversão da arritmia para o ritmo sinusal. Solicitado exames complementares revelaram TSH 0,004, tem que estar ali pelo menos maior que 0,5, está muito diminuído. E o T4 dela deu 4,2, tem que estar ali no máximo 2. Além de ser mantido o tratamento com beta-block, considerando o fato da paciente nunca ter tido previamente tratado a sua doença, a equipe médica optou por instituir terapêutica direcionada à inibição da função da enzima tireoperoxidase, reduzindo a oxidação e a organificação do iodo na tireoide, além de promover a redução dos níveis de autoanticorpo circulante. A intervenção terapêutica instituída nesse momento foi radioiodo, dexametasona, metimazol ou colestiramina. E aí, A, B, C ou D? B? C. Exatamente, né, gente? A medicação que a gente vai fazer nessa paciente é o metimazol. O radioiodo, ele atua, né, destruindo a tireoide, não inibindo função de enzima, que é o que está falando aqui. E a dexametasona é uma medicação que também caberia para a gente fazer nesse momento, porque a paciente está com uma crise de tirotoxicose, né? Só que não é isso que pergunta a questão. Então, tomem cuidado com o comando da questão, tá? Então, a pessoa viu aqui, a paciente está ali, falou em algum lugar ali que ela está com crise de tirotoxicose. Aí a pessoa fez o beta-bloqueador, falta a dexametasona, vai lá e marca. Então, cuidado, tá? Então, essa medicação a gente vai fazer também, mas não é o comando da questão. E a colestiramina, gente, é uma medicação que não tem nada a ver, eles só colocaram aqui para completar, porque é uma medicação lá que diminui os ácidos biliares do fígado, não tem nada a ver, então, essa alternativa aqui. Aí, tem gente que faz assim, né? Meu Deus, nunca ouvi falar dessa medicação, vai lá e marca. Meu Deus, gente, não faz isso, não. Aquela alternativa, que é uma coisa que você provavelmente nunca escutou falar, provavelmente não é a alternativa certa.
tá? Porque tem muita gente assim, nossa, essa alternativa aqui fala uma medicação que às vezes não existe. Aí a pessoa, nossa, eu nem sei o que é isso, deve ser. Aí vai lá e marca. Tome cuidado com isso, tá? Continuando. Uma mulher de 30 anos de idade vem à consulta com o endocrinologista para acompanhamento de hipotiroidismo. Há 6 meses, ela procurou o médico da UBS próximo à sua residência devido à constipação. Evacua a cada 3 dias com fezes ressecada e com dor ao evacuar. A paciente era sedentária e apresentava erros alimentares evidentes, com baixa ingesta de água durante o dia e pouco consumo de frutas e verduras. O médico orientou ajustes na alimentação, ingesta hídrica e necessidade de atividade física regular, assim como dosagem de TSH e T4 livre. Após meses, retornou, tendo aderido às recomendações, resultando na solução do quadro de constipação. Evacuava diariamente sem dor, com fezes bem formadas, contudo, os exames laboratoriais demonstram TSH 5,5, está um pouco aumentado, e o T4 está dentro do valor de referência. O médico repetiu os exames que indicaram TSH 5,3 e o T4 está 1,1. Diante da persistência dos exames alterados, o médico prescreveu levotiroxina 50 microgramas dia e encaminhou ao especialista. Durante a consulta com o endocrinologista, a paciente está assintomática, com tireoide não palpável, IMC de 22, contudo não havia iniciado a levotiroxina, pois possuía receio de possíveis efeitos adversos. Considerando que foi apresentado pelo endocrinologista, deve instituir o uso da levotiroxina, pois se trata de um hipotiroidismo primário. Letra B. Insistir no uso da levotiroxina, pois se trata de um hipotiroidismo secundário. Letra C. Orientar a não usar a levotiroxina, pois se trata de um hipotiroidismo subclínico. Ou letra D. Iniciar a levotiroxina após realizar cintilografia para confirmar diagnóstico. E aí, A, B, C ou D. Exatamente, né, gente? Eu tenho um hipotiroidismo aqui subclínico, o TSH está aumentado e o T4 está ok, então eu tenho um hipotiroidismo subclínico. E essa paciente aqui está assintomática. Paciente assintomática ali com hipotiroidismo subclínico, a gente não faz tratamento, a não ser que ela tenha desejo de gestar, tá? Então, é exatamente esse o gabarito, letra C. Certo? Prosseguimos. Uma mulher com 55 anos, previamente ida, é admitida no hospital após episódio de síncope. Apresenta bradicardia sinusal, discreta hipertensão arterial, sistêmica e edema palpebral bilateral. Nota-se aumento difuso da tireoide, que a paciente não havia percebido até então. Não há rouquidão, disfagia nem alteração recente de peso. Ademais, não apresenta histórico familiar de câncer. Um estudo ultrassonográfico da tireoide mostra 3 nódulos de bordas regulares parcialmente císticos, com comportamento isoecóico sem calcificações, de 0,4, 0,6 e 0,8. Não há linfonodomegalia cervical. TSH demonstrou 17,2. Nesse caso, a abordagem adequada com a paciente é: letra A, solicitar T3, T4 e cintilografia da tireoide antes de definir o tratamento. Letra B, prescrever levotiroxina e realizar acompanhamento clínico e ultrassonográfico dos nódulos. Letra C, prescrever levotiroxina e dosar antitireoide peroxidase para definir a abordagem dos nódulos. Ou letra D, solicitar T4 e punção aspirativa por agulha fina do maior nódulo antes de definir o tratamento. E aí, letra A, B ou C ou D. B, D, B. Então, gente, com a clínica dessa paciente de hipotiroidismo e esse TSH elevado, eu já tenho meu diagnóstico, né, de hipotiroidismo. Eu já vou prescrever levotiroxina para essa paciente, dosar a tireoide peroxidase para definir... Não, desculpa, não é isso não. É a letra B. Eu vou prescrever a levotiroxina e acompanhar e fazer o acompanhamento clínico e ultrassonográfico dessa paciente, tá? Por que que eu não vou fazer a PAF?
Eu não faço a PAF por conta do tamanho do nódulo, tá? A PAF, ela só pode ser realizada em nódulos maior que 1 centímetro com fator de risco. Então, aquele nódulo ali que tem calcificação, que é irregular, que tem vascularização central, ou aquele maior que 1,5 centímetro sem fator de risco, tá bom? Então, esses são os nódulos que a gente faz punção. E essa paciente aqui tem um nódulo de 0,6, 0,8 e 0,4. Eu não posso realizar a punção de um nódulo tão pequeno assim. Gente, inclusive, né, na aula da semana que vem, de quarta-feira, os temas a gente teve na semana passada, que é a asma e DPOC. Se vocês quiserem, né, eu posso preparar também uma aula de câncer de tireoide, porque não tem esse tema no nosso cronograma. E caiu algumas questões, assim, de forma indireta no Revalida já. Tá? E como eu falei aí, um pouco já desse tema hoje. E a abordagem dos nódulos é isso, gente. Letra, que eu vi muita gente colocou a letra C. Pode falar, Zélia. Isabela, você poderia explicar de novo em que momento que faz a PAF para os nódulos maiores de 1 centímetro e 1,5 centímetros? Tá. Se o nódulo tiver fator de risco, então fator de malignidade, então é um nódulo irregular que eu posso pensar ali que é um câncer, tá? É um nódulo irregular, um nódulo duro, um nódulo com calcificação, um nódulo que tem uma vascularização central. Isso é um fator ali, ó, que me sugere um câncer. Então, eu vou puncionar se ele tiver maior que 1 centímetro. Agora, não. É um nódulo ali que nem esse nódulo aqui, né? Tem bordas regular, tem conteúdo cístico, isoecóico, sem calcificação. Isso me parece um nódulo ali benigno, né? Então, esse nódulo aqui, benigno, aparentemente benigno, né? Eu só vou puncionar se tiver maior que 1,5 centímetro. Ficou claro? Sim, obrigada. Por nada. Imagina. Ótima pergunta. Prosseguimos. Qual a combinação mais plausível entre hipotéticos de TSH e T4 e sua causa provável? Letra A. TSH elevado e T4 normal. Causa provável, hipertiroidismo subclínico. TSH elevado e T4 elevado. Causa provável, hipertiroidismo exógeno. Letra C. TSH baixo e T4 livre normal. Causa provável, hipertiroidismo subclínico exógeno ou endógeno. Letra D. TSH baixo e T4 normal. Causa provável, ingestão de lítio, hipotiroidismo com reposição inadequada de T4. Ou letra E. TSH normal e T4 elevado. Causa provável, hipertiroidismo subclínico endógeno. E aí, letra A, B, C ou D? C. Vamos lá, gente. Vamos por partes. Na letra A, que fala hipertiroidismo subclínico. Qual que é o laboratório de um paciente com hipertiroidismo subclínico? O TSH vai estar diminuído e o T4 vai estar normal, né? Então, o TSH está diminuindo como uma forma de compensação, certo? E é isso que traz aqui? Não, né? Aqui fala que o TSH está elevado, e é exatamente o contrário. Letra B. Causa provável, hipertiroidismo exógeno. Então, se eu tenho hipertiroidismo exógeno, eu vou ter alguma coisa ali, né? Por exemplo, a mildarona. Tem muito iodo. Então, se eu tenho muito iodo, ele vai estar ligando com a tireoglobulina e que vai estar produzindo mais T3 e T4. Então, eu vou ter só o T4 elevado. Aqui fala que os dois estão elevados. Então, essa alternativa também está errada. Letra C. T4 normal e TSH baixo. Causa provável, hipertiroidismo subclínico endógeno ou exógeno, que é o que a gente acabou de falar aqui, por que a A estava errada, né? Na letra C, eles trouxeram para a gente a forma correta do hipertiroidismo subclínico. Então, a gente fica aqui com a alternativa C, tá, gente?
toma cuidado aí com isso de hipotiroidismo e hipertiroidismo clínico. Ficou uma dúvida aí entre a A e a C. Certo? Ficou claro, Adriana? Por que que não é? Sim. Ó, pensa assim, gente, quando a gente fala subclínico, ele vai ter uma relação contrária com o TSH. Quando eu falo de hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínico, vai ter uma reação contrária com o TSH. Então, nos dois, o T4 vai estar normal. Só que se eu tenho um hipotiroidismo subclínico, o TSH vai estar aumentado. E se eu tenho um hipertiroidismo subclínico, o TSH vai estar diminuído. Tá bom? Prosseguimos. Mulher de 32 anos. Gente, eu trago, às vezes, algumas outras questões de outras instituições, mas que são muito parecidas com o INEP, né? Se vocês perceberam, as maiorias das questões do INEP tem esse padrão. É um caso clínico ali, depois eles vão perguntar outras coisas pra gente. A gente tem uma mulher aqui de 32 anos, ela consultou por emagrecimento, 4 quilos em 3 semanas. Intolerância ao calor e palpitações. Ao exame físico, frequência cardíaca era de 120 batimentos por minuto. Pele quente ao toque e tireoide palpável, sem aumento de volume ou nódulos. Não havia sopros à ausculta, nem sinais de oftalmopatia ou lesões na pele. Os exames laboratoriais mostram TSH 0,02, está diminuído, e o T4 está ali 16,2. Valor de referência é até 14. T3, 210, está aumentado, e a captação de iodo em 24 horas menor que 1%. Valor de referência entre 15% e 35%. Com base nesse quadro, considere as assertivas abaixo. O quadro é compatível com tireotoxicose? E aí, certo ou errado? Eu tenho um aumento dos hormônios tireoidianos aqui. Aparentemente, sim, né? Próxima. Para o diagnóstico do quadro, faz-se obrigatório a dosagem de autoanticorpo contra o receptor de TSH. Gente, isso é obrigatório? A gente falou, né, que a presença de hipertiroidismo não confirma e a ausência não exclui. Então, isso daqui está errado. Todos de acordo? E número 3, tiroidite subaguda, tiroidite Hashimoto e ingestão de hormônios são hipóteses diagnósticas a serem consideradas. Quais estão corretas? E aí, letra A, 1, 2, 3 e 1 e 3. Tem gente achando A, tem gente achando a D. Gente, eu tenho um aumento aqui dos hormônios tiroidianos, né? Aqui eu tenho um hipertiroidismo. Olha o que trouxe aqui pra gente, hipotiroidismo de Hashimoto. Isso vai ter a diminuição de T3 e T4. Então, isso aqui também está errado. Quem falou letra A, acertou muito bem. Certo? Então, prestem bastante atenção nesse tipo de questão, tá bom, gente? Prosseguimos. Mulher de 42 anos apresenta-se consulta ambulatorial para avaliação anual. Aos exames, você observa bócio difuso, 2 cruz de 4 e tireoide com consistência elástica, sem sinais flogísticos. A paciente nega queixas. O exame laboratorial revela T4 livre normal e TSH discretamente elevado. Qual a hipótese diagnóstica mais provável? Deficiência de iodo, câncer de tireoide, tiroidite de Hashimoto, doença de Graves ou bócio multinodular. E aí, ABC ou D ou E? Exatamente, gente. Tireoidite de Hashimoto, né? Porque a gente está no Brasil e 95% das causas de hipotireoidismo é a tireoidite de Hashimoto. Prosseguimos. Paciente feminina, 65 anos, apresenta fadiga, intolerância ao frio, ganho de peso, depressão, menorragia, rouquidão, pele seca e áspera, bradicardia e reflexos tendinosos profundos lentos. Assinale as prováveis alterações laboratoriais encontradas. Essa paciente, aparentemente, ela tem um hipertiroidismo ou um hipotiroidismo? Ela tem a cara aqui do hipotiroidismo, né? Então, se eu tenho um hipotiroidismo, eu tenho os hormônios tiroidianos diminuídos, né? Que é o T3 e T4. Então, aqui onde fala elevado, eu já excluo, né? E como fala
qual que é a principal causa do hipotiroidismo? É um distúrbio primário, né? A tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, como que vai estar numa tiroidite de Hashimoto? Letra B, o TSH aumentado e o T4 diminuído, certo? Última questão, bem pequenininha para finalizar. Uma mulher de 38 anos procurou atendimento na UBS por apresentar há 4 meses ganho de peso, fadiga, sonolenta e irritabilidade. A paciente relata sentir-se muito triste, desanimada e com baixa autoestima. Ao exame, apresentou frequência cardíaca de 58, bradicárdica, pele seca e áspera, e edema palpebral bilateral. Os demais aspectos do exame físico estavam inalterados. O resultado dos exames solicitaram indicado dosagem sérica do hormônio tiroestimulante TSH 34, tendo sido repetido confirmado o resultado. Tiroxina sérica T4 livre 0,3, tem que estar maior que 0,7. Diante desse quadro, foi indicado o tratamento com levotiroxina. Após 6 semanas, foi solicitado a repetição dos exames com os seguintes resultados. TSH de 2,5, já está ali, né, dentro do valor de referência, e o TSH também está dentro do valor de referência. Nessa ocasião, a paciente referiu melhora quase completa dos sintomas apresentados. 5 meses depois, essa paciente volta ao UBS para consulta, expondo sua suposição que a tireoide piorou de novo. Afirma estar tomando corretamente sua medicação. Novos exames realizados nessa ocasião indicam, tá normal ainda, né? Questionada, paciente informa apresentar muita tristeza, desânimo, falta de concentração e fadiga. Ao exame físico, constata que não houve ganho de peso e que não há alteração na tireoide da paciente. Nessa condição, a nossa conduta é informar a paciente que seu quadro clínico é compatível com tirotoxicose e que a dosagem do seu medicamento deve ser reduzida, agendar retorno em 6 meses para reavaliação da TSH. Letra B, informar a paciente necessidade de aumentar dose da levotiroxina até resolução completa dos sintomas, independente dos valores de TSH e T4 livre, agendar retorno em 6 meses para reavaliação de TSH. Letra C, fazer avaliação para o transtorno depressivo com diagnóstico diferencial e, caso confirmado, discutir o início de tratamento para essa nova comorbidade, mantendo acompanhamento dos níveis séricos de TSH. Ou letra D, informar a paciente que, mediante os indícios que a terapia com levotiroxina não está sendo efetiva, faz-se necessário estender a investigação, procedendo-se à realização de biópsia da tireoide com agulha fina. Letra A, B, C ou D. Exatamente, né, gente? Como eu falo lá, né, a questão ali que parece mais bonita, que mais puxa o saco do SUS, é a questão correta. A gente tem aqui uma paciente que ela tinha um hipotiroidismo, né, tratou com a levotiroxina e agora ela está apresentando um transtorno depressivo, provavelmente, porque a tireoide dela está tudo normal, então eu não preciso, os hormônios dela estão todos normais, então eu não preciso fazer nenhuma alteração, né, nenhuma mudança ali na terapia farmacológica para ela relacionada ao hipotiroidismo. Certo? Então, isso, gente. Trouxe aqui mais uma mensagem, né? Como estou seguindo aqui esse padrão que eu sempre fazia nas minhas turmas práticas, que é uma coisa, gente, que o esforço supera o talento. Eu adoro essa frase, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem talento para passar nessa prova, que a gente não tem capacidade para passar nessa prova, mas eu vou falar uma coisa para você. Você tem capacidade de passar nessa prova e qualquer pessoa nesse mundo tem capacidade de passar nessa prova. Porque essa é uma prova de preparação. E quem é aprovado no Revalida é quem se prepara. Então, seja exigente com a sua preparação, né? Seja assim, ó, esforçado. Que às vezes você acha assim, nossa, eu não tenho capacidade, você tem sim. Tem gente que tem mais facilidade, né? Tem gente que já nasce com o talento. E tem gente que tem que se esforçar um pouco mais.
Então, se você acha assim, nossa, realmente eu preciso me esforçar mais para essa prova, então faça isso, independente, né? A gente tem a nota de corte ali de 61%, mas todo mundo vai para essa prova para tirar 100%, né? Todo mundo vai fazer de tudo ali para conseguir tirar o máximo de nota possível, e o estudo tem que ser para isso também. A gente não estuda ali para mirar na nota de corte, né? A gente estuda ali para dar o nosso máximo. Então, dê o máximo de vocês aí nesses últimos 40 dias que restam. Agora sim, resta 40 dias. E contem comigo, contem com a gente. E é isso, gente. Parar a gravação aqui. Alguém tem alguma dúvida de hipotireoidismo?